Sabe o que é que se costuma dizer? Estreia atrasada, estreia abençoada. Ora, como é a minha estreia enquanto apresentador das segundas de conversa, atrasámos um bocadinho aqui por questões técnicas, mas estamos agora em condições de dar início a mais um episódio e por isso dou-lhe desde já as boas-vindas hoje a partir de um sítio particularmente icónico em Lisboa, que é o Museu Nacional de Arte Antiga. Ora, tenho já aqui ao meu lado Joaquim Oliveira Caetano, diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, a quem agradeço pelo facto de nos ceder um espaço tão especial para mais um episódio do seu programa de Literacia em Saúde. Ora, Joaquim, o Museu Nacional de Arte Antiga alberga um dos espólios mais relevantes no domínio da pintura, escultura e até mesmo das artes decorativas. Sendo que eu ouvi dizer que a obra que nós temos aqui atrás de nós é particularmente relevante para o episódio de hoje, onde estaremos a falar sobre envelhecimento. Quer-me falar um bocadinho sobre esta pintura? É certamente uma das obras-primas do museu e até mesmo uma das grandes obras da pintura ocidental. Foi pintada por Albrecht Dürer, o grande mestre do Renascimento alemão, e, além da sua qualidade, é uma obra da qual sabemos muito mais do que normalmente sabemos sobre outras obras. Isto porque ela é feita num contexto de uma viagem que o Dürer faz aos Países Baixos, por razões artísticas, mas não só. O imperador Maximiliano tinha morrido, ele precisava de renovar a tensa. O Carlos V ia ser jurado imperador e ele vai ter com a corte para conseguir essa benesse e cruza-se com muitos portugueses da comunidade de Antuérpia, que era o grande porto do norte da Europa pelo qual se exportavam as mercadorias que vinham do Oriente e da África. E durante esse contacto, ele cria uma grande amizade com Rui Fernandes de Almada, um dos feitores portugueses de Antuérpia, a quem ele oferece esta obra em empreito. Da Igreja, que era também o patrono dos humanistas, dos universitários, e o Dürer, que alguns anos antes, em 1514, já tinha gravado um São Jerónimo à maneira medieval, com o leão, com o cardeal, com o chapéu de cardeal, aqui muda essa iconografia pela primeira vez, porque, entretanto, Erasmo de Roterdão, essa figura tão querida dos humanistas e do próprio Dürer, tinha escrito uma biografia de São Jerónimo, em que tinha expurgado, digamos assim, a figura de São Jerónimo das lendas que a Idade Média foi criando à volta disso. E o São Jerónimo torna-se o patrono dos humanistas. Sabemos que quem é o modelo? O Dürer encontra Quem é o modelo, mesmo para concluirmos então, sim. Um velho de 93 anos, em Antuérpia, e fica espantado pelo vigor, pela força que essa figura tem, que além da sua idade era ainda capaz de ter bom humor, rir-se de si próprio, que era uma coisa que os humanistas gostavam de fazer. Nos dias de hoje, não é? E essa é a razão pela qual este modelo, de que o Dürer faz vários desenhos, se transforma na figura de Santo António, de São Jerónimo do Renascimento. Muito bem, Joaquim, agradeço-lhe imenso e uma vez mais muito obrigado por serem nossos parceiros neste episódio tão especial para nós. Ora, é então chegado o momento de darmos início à conversa de hoje, em direto a partir do Museu Nacional de Arte Antiga, subordinado ao tema A Arte de Envelhecer. Mais é menos ou menos é mais? Ora, são meus convidados para a noite de hoje Assunção Vaz Pato, neurologista, Hugo Nunes, oncologista e Pereira de Almeida, teólogo e doutorado em bioética. Juntos vamos procurar perceber qual a relação entre o envelhecimento e a oncologia, quais os fatores de risco que podem estar associados ao surgimento de cancro em faixas etárias mais avançadas, também que tipos de tratamento é que são feitos atualmente e, muito importante, vamos olhar para o futuro.
sempre com o objetivo de lhe oferecer a si as melhores ferramentas de se proteger e viver uma vida com mais e melhor saúde. É então chegado o momento de darmos início às segundas de conversa. Olá, seja muito bem-vindo às Segundas de Conversa, o seu programa de literacia em saúde. Hoje temos o privilégio de estar em direto a partir do Museu Nacional de Arte Antiga para uma conversa subordinada ao tema A Arte de Envelhecer. Mais é menos ou menos é mais. Ora, e deixe-me começar este episódio por lhe fazer um convite. Junte-se a nós nesta conversa. Gostava muito de contar com o seu contributo, por isso utilize a caixa de mensagens que tem à sua disposição no Facebook da Liga Portuguesa contra o Cancro. Diga-nos a partir de onde é que nos está a ver e, acima de tudo, aproveite este momento para fazer todas as perguntas aos nossos especialistas. E já agora, se tiver algum tema que gostasse de ver retratado nos próximos episódios, aproveite porque é a altura certa para me contar e para nós termos isso em consideração quando estivermos então a preparar os próximos episódios das Segundas de Conversa. Lembre-se sempre que este programa foi feito para si e a pensar em si. Ora, e agora vou-lhe apresentar os ilustres convidados desta noite, que já estão aqui sentados ao meu lado. Tenho comigo Assunção Vaz Pato, neurologista com especialização em geriatria, Hugo Nunes, oncologista, e Pereira de Almeida, teólogo e doutorado em bioética. Sejam os três muito bem-vindos e muito obrigado pela vossa presença nas Segundas de Conversa. Permitam-me que comece com uma pergunta informal, que é se vos posso tratar por Assunção, Hugo e Pereira de Almeida, por uma questão de fluidez da conversa, talvez seja melhor. Concordam? Muito mais fácil. Muito bem. Ora, então agora que as regras do jogo estão definidas, vamos dar o pontapé de saída e fazemos-lo com algo que me preocupou, confesso-vos, que é um estudo que indica que até 2040 o número de novos casos de cancro em pessoas com mais de 70 anos terá aumentado alguma coisa como 110%. E, de facto, se pensarmos, este aspecto é particularmente relevante num país com uma população muito envelhecida e com tendência para aumentar. Por isso, começo por perguntar à Assunção quais os fatores que podem promover o surgimento de cancro nestas faixas etárias ou a partir destas faixas etárias. Bem, a idade, o envelhecimento é um fator de risco para o cancro em si. Portanto, todos os fatores que contribuem de uma certa forma para o envelhecimento patológico vão contribuir também para o aparecimento de um cancro. Deixe-me só corrigir uma coisa que disse na minha biografia, para não haver problemas. Sim, de facto, eu tenho um interesse muito grande na geriatria, mas não sou especialista na área, tenho uma diferenciação em gerontologia, que é um aspecto mais social da parte do envelhecimento. E, de uma certa forma, embora tenha feito, ou esteja a fazer neste momento de investigação na área do envelhecimento cognitivo particularmente, é mais nessa área que é um movimento. De qualquer maneira, a idade é um fator de risco para o cancro e, portanto, vai encontrar nesta faixa etária que não é só o número de cancros que vai aumentar, a faixa etária também vai aumentar e muito. Si, claro. E provavelmente é uma coisa que não nos estamos a perceber, mas vamos ser uma população com 50% de maiores de 65 anos em 2050. E temos que começar a pensar como é que vamos tratar estas pessoas, porque o idoso com cancro é um doente muito, muito específico. E que se trata também de forma diferente, e que certamente. se trata de uma forma diferente, certamente. Mas já lá vamos a essa componente do tratamento, porque é uma das componentes que mais me interessa. Mas pergunto agora ao Hugo se estarão os sistemas de saúde preparados para, no negativo de cancro em faixas etárias mais avançadas. Pois essa é uma excelente questão
na minha opinião, preparados ainda não estamos, porque a preparação também é uma coisa que deve ocorrer ao longo do tempo. Habitualmente, preparar implica prever os problemas e antecipar as soluções. E, portanto, eu acho que, apesar de tudo, hoje em dia, e muito concretamente na área da oncologia, que é a área em que eu trabalho, pensa-se cada vez mais sobre as questões específicas do doente idoso e do cancro no idoso, precisamente por aquilo que a Assunção acabou de dizer. Em relação a políticas de saúde e à verdadeira adaptação, sem ser apenas no gabinete de consulta, quando o médico está à frente do seu doente, em termos de políticas de saúde e de adaptação das infraestruturas, etc., ainda há muito trabalho para fazer, mas eu creio que, apesar de tudo, já há muita gente interessada e a trabalhar no sentido de melhorar a saúde dos nossos idosos, porque os nossos idosos são cada vez mais, porque nós vivemos cada vez mais tempo e tratamos, apesar de tudo, cada vez mais todas as doenças, não apenas o cancro. E é uma população muito específica que carece também de uma atenção diferente quando olhamos, sobretudo, para uma doença como o cancro, não é? Absolutamente. Apesar de tudo, o tratamento do cancro focou-se, por questões, obviamente, da história da própria medicina, focou-se sempre em gente mais jovem, não é? Porque a esperança de vida era mais curta. Hoje em dia, isto é um verdadeiro problema de saúde pública, porque nós tratamos mais a população e, portanto, a população vive mais. E vamos discutir. Mas vive mais, indiscutivelmente, porque aí é mais fácil de medir, não é? Claro. São números, de facto, vivemos mais do que se via antes. E, portanto, isso traz muitas particularidades, porque tratar um doente idoso não é igual a tratar um doente novo. E, sobretudo, se quisermos, como é a boa prática hoje em dia, tratar com base em evidência científica de qualidade, é preciso adaptar também a investigação clínica e até básica à faixa etária mais idosa, que não tem sido o caso até agora, justamente porque estudávamos sobretudo pessoas mais jovens. Essa componente da investigação já lá vamos. Permitam-me agora que pergunte ao Pereira de Almeida qual a importância da detecção precoce do cancro, particularmente nestas faixas etárias. Pegando na última intervenção, acerca do prevenir, eu creio que é a possibilidade de não deixar que as coisas avancem para estadios mais avançados e, portanto, poder tratar com melhor qualidade, antecipando os problemas que se seguem. Eu trabalhei no IPO até ao fim em citologia, que é exatamente uma área de diagnóstico que procura, na interdisciplinaridade do que lhe permitem fazer um diagnóstico preciso e, portanto, instituir a terapêutica necessária tão depressa quanto possível. De qualquer dos modos, nesta conversa, eu estou cá, é o ano em que faço 70 anos, portanto já me dá outro estatuto diferente de vocês, exatamente, de parte interessada e, portanto, estou a ouvir com muito interesse este debate. Muito obrigado. Olha, eu gostava agora de perguntar, porque acho também que é interessante para quem nos está a ver e depois a ouvir, quais os tipos de cancro, Assunção, com maior prevalência nos idosos? Quando falamos de uma população a partir dos 65 anos, e sintam-se por favor à vontade, se quiserem complementar as respostas uns dos outros, mas quais os tipos de cancro mais prevalentes? Eu penso que provavelmente os cancros no intestino digestivo e eventualmente a nível do sexo masculino, a próstata e a mama nas mulheres. Mas havia uma coisa que eu queria só chamar a atenção, que falou há bocadinho e fiquei... Depois uma pessoa não pode levantar o dedo e perguntar que eu quero fazer uma pergunta, mas não têm a noção, e os colegas trabalharam os dois no IPO, que nesta população a necessidade de prevenção é menor. Ou seja, quase como se as pessoas ao fim de um certo número de anos desistissem de fazer prevenção. Porque já estão muito velhos, porque provavelmente até nem lhes vai acontecer nada, porque já não tiveram cancro até agora. Isto é uma perspectiva que eu tenho um bocadinho da prática clínica. Não vou, para que é que eu vou fazer rastreios? Porque já tenho 70 anos e inclusivamente há uma idade limite em determinados países para fazer mamografias, que no fundo é uma forma de ageísmo, se quisermos. Pronto, de qualquer maneira gostava há uma data limite, há uma idade limite para mamografias.
Claro, Ah. absolutamente, até aos 70 anos. Portanto, Pois, a partir aliás, daí, isso não. acontece com outros rastreios, não é? Mas quando falamos de tumores cujo objetivo é serem detectados em fase precoce por rastreio, estamos a falar, apesar de tudo, de poucos casos, não é? Porque em Portugal o rastreio só está contemplado para o câncer da mama, para o câncer do colo do útero e para o câncer do cólon e reto. E, portanto, isso, apesar de tudo, já cobre muitos tumores da população portuguesa porque são muito prevalentes, mas não é que a partir de certa idade deixa de se procurar ativamente cânceres em fase precoce. Isso não quer dizer que as pessoas não possam ter. Que é a partir de determinada idade, ao contrário. Claro. Mas não acham, e faço a pergunta também aos três, não acham que faria sentido alargar, uma vez que se prevê que aumente o número de casos de cancro em faixas etárias superiores, não faria sentido alargarmos? Adorava que tivessem visto os... Não, é só dizer que o dinheiro não é tudo, mas há uma audiência que tira o nervoso. Era uma gracinha acerca que não dá felicidade, dizia ela, mas tira o nervoso. E no caso da saúde, lembrar que a saúde não tem preço, mas tem custos. Com certeza. E de facto não se pode alocar tudo a tudo, porque não dá. E no que diz respeito ao nosso Serviço Nacional de Saúde, quem somos nós para dizer que temos, já sabemos que o Sr. Ministro das Finanças disse que não era um problema de dinheiro, ficamos contentes. É ótimo. É muito ótimo. Muito ótimo. Mas falta a ideia da equidade, não é? Que é assim, e agora como é que se distribui? E quais são as prioridades? E isso é uma discussão pública, ou seja, que é muito importante que possa ser debatido com frontalidade e profundidade por todos nós, cidadãos. Com a ajuda dos técnicos, que nos ajudam a perceber melhor, mas somos nós, localmente, também temos uma palavra a dizer. Claro, com certeza. Eu gostava de perguntar, e pegando um bocadinho também no que a Assunção disse há bocadinho, que a partir de determinado momento, se calhar as pessoas deixam de se preocupar e se calhar até começam a cometer alguns disparates. Que medidas, isto aqui sou eu que digo, atenção. E acha que só cometem disparados depois de um determinado momento? Era exatamente essa a minha pergunta. O que é que nós podemos fazer ao longo da vida para nos precavermos? Quem nos está a ver, que medidas é que podemos adotar para prevenir o surgimento de cancro? No fundo, são medidas muito parecidas com as que nós preconizamos para um envelhecimento ativo e saudável. Ok. Ou seja, continuar a praticar desporto e quem não pratica começar a praticar. E fazer exercício físico mesmo. E depois, por exemplo, tem aquelas senhoras de 80 anos que dizem vou à horta todos os dias. Mas ir à horta não é propriamente fazer exercício físico, embora as pessoas achem que sim. Mas essencialmente sair do sofá, ter uma alimentação saudável, e a nossa alimentação portuguesa não é uma alimentação saudável. Temos demasiados queijos, demasiados enchidos, demasiados doces que são muito bons. Por acaso, muito bom. Mas não quer dizer que a gente os deva comer. E insistirmos muito mais em verdes e muito mais em vegetais. E em termos de envelhecimento ativo, isto é muito importante, ter uma estimulação cognitiva constante, mantermos-nos ativos mentalmente, ter projetos, que é uma coisa que as pessoas ao fim, quando se reformam, pensam, vou-me sentar no sofá. E deixo de ter projetos, isto é péssimo. Nada mais errado, não é? Exato. E manter uma vida social. Talvez, eu penso que em termos de cancro até isso é importante, porque melhora muito a disposição das pessoas, melhora o sistema imunitário e, portanto, melhora também a capacidade que as pessoas têm de se defender de ataques intrínsecos como o cancro é. Portanto, a necessidade de se manter cognitivamente ativo e de se manter socialmente ativo, as pessoas esquecem-se disto, é extremamente importante. Claro que sim. Alimentação, desporto, 1 hora de conversa por dia e 1 hora de leitura por dia, e uma pessoa consegue ter uma vida muito, muito saudável. Portanto, acabámos de ter aqui a receita perfeita para nos protegermos todos. Portanto, vamos fazer o favor de começar então todos em comunidade a seguir estas fantásticas sugestões. Muito obrigado. Hugo, no que diz respeito ao tratamento, dispomos ou não de medicamentos eficazes numa população notoriamente envelhecida? Nós temos, felizmente, taxas de cura muito elevadas dependendo dos tumores, quando falamos dos tumores de forma geral, não é? Muito bem. E como disse, apesar de tudo, a grande evidência científica que temos sobre a eficácia dos medicamentos, mas também de outro tipo de tratamentos oncológicos, porque o cancro não se trata apenas com medicamentos, é
que, dependendo obviamente da natureza dos tumores, há tumores que são mais fáceis de tratar do que outros e são também tumores que podem apresentar-se em fases mais precoces, como por exemplo os do rastreio, ou tumores em fases mais avançadas que, independentemente da sua origem, obviamente são sempre mais difíceis de tratar. Em relação à questão muito concreta de tratar cancro no idoso, de facto ainda falta muita informação, que seja informação de qualidade e, de facto, útil para tratar idosos. Porquê? Por aquilo que já se falou aqui, é que, apesar de tudo, os idosos estiveram durante muito tempo subrepresentados naquilo que dá a maior evidência científica e mais robusta, que são os ensaios clínicos. E, portanto, e isso acontece com outros subgrupos. Por exemplo, os tumores raros acontece a mesma coisa, mas isso por uma questão óbvia, porque como são mais raros, são menos investigados. Mas, neste momento, a população é tão mais envelhecida que, efetivamente, é preciso haver um esforço coletivo para incluir cada vez mais doentes idosos em ensaios clínicos, porque é muito importante, e ensaios clínicos, como digo, não é necessariamente apenas de medicamentos de ponta. Estamos a falar de todo o género de intervenção sobre o idoso no campo da oncologia. Eu queria só acrescentar uma coisa, ainda em relação à questão do rastreio, porque me parece importante. Nós falámos aqui de rastreio e o Tiago, inclusivamente, perguntou: mas então porquê é que, se nós estamos a ficar todos mais velhos, não alargamos a faixa etária que é abrangida pelo rastreio? E como disse, o rastreio destina-se a determinados tipos de tumor e tem um objetivo muito específico, porque o rastreio é populacional, deve identificar tumores em fase precoce e deve ser eficaz. O que é que isto quer dizer? Deve detectar tumores de forma a que isso se traduza em ganhos em sobrevivência, ou seja, nós sabemos que as pessoas vão morrer menos fazendo isto. Não é? Muito bem. O problema é que se nós aumentarmos de facto, seja a faixa etária, seja os critérios para qualquer rastreio, nós vamos correr um dos riscos do rastreio, que é o sobrediagnóstico, ou seja, vamos encontrar mais tumores que, se calhar, se nunca tivessem sido descobertos e nunca tivessem sido tratados, nunca dariam problemas. E, portanto, como vão ser descobertos e vão ser investigados e tratados, nós corremos o risco de, justamente numa população mais envelhecida, estar a induzir mais procedimentos e mais invasão do ponto de vista de diagnóstico e tratamento. Quer dizer que a vida da pessoa em concreto piora. Em termos de qualidade. Não é? Portanto, pioramos. Portanto, a questão do rastreio deve ser sempre enquadrada, obviamente, naquilo que é o benefício de fazer rastreio, que é encontrar o cancro, mas também nos malefícios de diagnosticarmos tumores que provavelmente nunca dariam nenhum problema. Por curiosidade, qual é que foi a pessoa com mais idade que já tratou, que já conseguiu a remissão? Remissão, que já conseguiu a cura acima dos pessoa? 90 anos, garantidamente. E para acabar de responder à pergunta feita inicialmente sobre se há medicamentos eficazes em idosos, a nossa prática no dia-a-dia, no IPO de Lisboa e certamente em qualquer serviço que trate doentes oncológicos, é que os doentes idosos têm uma elevada tolerância a muitos tratamentos que se fazem hoje em dia, e sobretudo se excluirmos a quimioterapia clássica, que é classicamente também mais tóxica, e que habitualmente querem tratar-se, e isso é o que mostram, aliás, todos os estudos, inclusivamente americanos, é que os doentes idosos têm tanta vontade de se tratar como os doentes mais novos. E, portanto, para não entrarmos numa questão também de exclusão desta faixa etária, para não cairmos nesse risco, de facto deve ser dada a oportunidade, obviamente balizando sempre, porque um organismo com 90 anos não tem a mesma reserva fisiológica de um de 30 anos, mas o doente mais velho que eu tratei teria à volta dos seus 95 a 100 anos, provavelmente. Assunção, diga-nos uma coisa, com o avançar da idade é expectável que a resposta ao tratamento seja a mesma? O problema que tem nesta população é que muitas pessoas chegam aos 80, 90 anos com uma data de doenças associadas. E, portanto, depois aí o problema que vão ter os colegas é precisamente como ajustar a medicação a um rim que já não está a funcionar bem, a um fígado que não está a funcionar bem, e como é que vão... a uma hipertensão não controlada, a uma vasculatura que já não está a funcionar da mesma maneira. Esse é que é o problema. E, de facto, o envelhecimento que temos, embora seja de facto uma conquista da medicina, não tem sido um envelhecimento de muito grande qualidade.
Não é, pelo menos para os doentes que temos. Porque é muito frequente eu ter pessoas que entram e eu pergunto, então que doenças é que tem? Pronto, porque vem uma dor de cabeça, por exemplo, vem com uma cefaleia, então que outras doenças tem? Não tenho doenças nenhumas. E eu já aprendi, tenho que perguntar, então que medicamentos toma? Tomo para a hipertensão, para a diabetes, para o Portanto, colesterol. afinal tem várias. Mas é que já nem sequer contam como doenças, porque toda a gente tem. O que também, se calhar, é bom para a cabecinha da pessoa. Diga lá, senhora doutora. É muito bom, uma pessoa assim sente-se saudável, não é? Exatamente. Sente-se Porque sempre saudável. alguma outra das coisas também é nas situações de demência comum, dizem os colegas que recebem os doentes e que perguntam, então, porquê é que cá veio? Olha, não sei, eu estou ótimo, não é? O meu filho ou a minha mãe é que mandou vir cá, não é assim? Também há, é verdade. Ora, na verdade, e isto aqui acho que todos concordamos que conseguir viver com mais qualidade de vida é um dos grandes objetivos. Mas, Pereira de Almeida, no que diz respeito ao tratamento e sabendo nós que ao longo da vida as pessoas não vão responder da mesma forma ao tratamento, quem sabe às vezes o comprometimento do sistema imunitário que faz com que a resposta também aos medicamentos não seja a mesma, pergunto-lhe se considera que deve existir uma idade limite para de se iniciar um tratamento sob pena de comprometer a qualidade de vida da pessoa. Esta é uma pergunta muito interessante para a qual eu não tenho uma resposta de jeito. Mas certamente que os meus colegas têm. Vamos ver entre todos. A minha ideia, à partida, era dizer em relação à mudança de atitude, consoante o chefe tira, estou a utilizar uma nomenclatura antiga, mas pronto, o chefe de equipa ia envelhecendo, porque ao princípio eram excluídas alguns doentes que já não tinham possibilidade, não eram elegíveis para entrar em determinada investigação, eram muito rígidos. A pouco e pouco, não sabemos porquê, à medida que ele envelhece, os lotes de doentes que podem entrar, afinal, também vão aumentando a sua idade. Isso parece muito objetivo, marcado pela sua subjetividade, não é? Portanto, agora sou todo ouvido, se calhar não é uma boa ideia. Antes disso, temos uma pergunta de casa. Vamos lá. Perguntaram-nos se, sabem que eu tenho aqui uma senhora ao ouvido que me vai dizendo as perguntas que vão chegando, se o SNS está preparado para um rastreio eficaz e em tempo útil da população portuguesa. Começa aqui pela Assunção, talvez. Eu acho que essa pergunta eu faço, porque não lhe sei responder. Vou para o Hugo então, muito obrigado. É assim, não pode passar, só difícil. tem direito a isso uma vez. Não, é só porque é difícil perceber exatamente o que é que a pessoa que perguntou quer saber. Porque já falámos muito aqui hoje sobre rastreio. Eu não sei e há se vários tipos de cancro também, não claro, é? Com certeza. Mas o problema é que às vezes as pessoas usam o termo rastreio de uma forma mais alargada e não se trata de um verdadeiro rastreio. Provavelmente o que quem nos está a ouvir perguntou é a detecção precoce das doenças, no geral, e neste caso do cancro. Se nós estamos preparados, muito concretamente no Serviço Nacional de Saúde, para detectar precocemente as doenças e, portanto, desejavelmente para as tratar melhor e com mais eficácia, esquecendo a parte mais recente do tempo com a pandemia e com as dificuldades que houve aos acessos de saúde, antes da pandemia já havia muitas dificuldades, sobretudo se estivermos a falar, por exemplo, de cuidados primários. Os cuidados primários têm um papel que é fundamental porque são a linha da frente para a população quando precisa de cuidados de saúde e, nomeadamente, se tem um problema de saúde que possa ter por trás, por exemplo, um tumor maligno. E se nós falarmos sobre a quantidade de portugueses que não têm médico de família, por exemplo, isso é um problema que toda a gente sabe que existe e que não podemos negar que não possa ter um impacto importante em todas as doenças, mas muito concretamente no cancro, que é uma doença que, pela sua natureza, não espera e, portanto, pode evoluir muito rapidamente. E isso notou-se tanto mais nos últimos 2 anos, porque, de facto, o acesso foi tão dificultado que a nossa experiência no IPO de Lisboa foi que notámos um aparecimento de muitos tumores mais avançados, inclusivamente em fases que já não era habitual ver determinados tumores. Portanto, há muita coisa
por fazer e, muito concretamente, em relação ao diagnóstico de cancro, há muita coisa por fazer, certamente, e não é só na questão dos cuidados primários, depois, obviamente, a nível hospitalar, sabemos que há, infelizmente, hoje em dia, muitas dificuldades, sobretudo de recursos humanos, mais até do que recursos do ponto de vista de material de diagnóstico, etc. Mas faz-se o que se pode, talvez não sejamos totalmente eficazes, mas há muita coisa por resolver, efetivamente há, e os problemas estão identificados. Pereira de Almeida, não sei se gostava de acrescentar aqui algo. Já que falou nos cuidados primários, eu creio que era mesmo muito importante sublinhar essa relação de proximidade que o médico de família tem com a família que é confiada. Pena, de facto, que essa rede, muitos deles são da minha geração, os que deram o pontapé de saída nos médicos de Medicina Geral e Familiar, são da minha geração e, portanto, estão a reformar-se agora. E isso é muita pena. E, já agora, uma coisa que também era próprio da saúde pública, que é a educação para a saúde e, portanto, a literacia em saúde, lugar em que estamos bem para poder falar isso. Mas mesmo, a Assunção falou da alimentação, é uma coisa que as crianças saíam a saber lindamente. Eu neste momento não Atualmente sei se não é assim? Não sei, desconheço. Claro. Mas com a presença do médico, então chamado delegado de saúde, lá na escolinha, e a fazer visitas que de facto compunham tudo, desde os dentes à higiene, a tudo, à alimentação. Muito bem. Hugo, na sua prática clínica, gostava de perguntar se a decisão do doente pesa, isto é dado ao doente a possibilidade de dizer se quer ou não ser tratado perante um diagnóstico de cancro? Estamos a falar de doentes com mais de 65 anos, neste caso, claro. Sim, mas isso, em geral, não muda com ser menos ou mais de 65 anos. A decisão de tratamento deve ser sempre partilhada com o doente. Sempre partilhada com o doente, a não ser que o doente, por algum tipo de comorbilidade psiquiátrica ou psicológica ou de demência, etc., não possa tomar essa decisão autonomamente e tenha alguém que a tome por ele, de forma, no fundo, uma pessoa de referência que ajuda a tomar essas decisões ou que toma mesmo essas decisões pelo doente. Em princípio, se há um doente que está orientado e compreende a doença que tem e os tratamentos, as alternativas terapêuticas que são propostas, deve ser sempre discutido com o doente, não só o se quer ou não tratar-se, e muitas vezes nós esquecemos, essa é a primeira pergunta, porque muitas vezes há, sobretudo na medicina moderna, há muito vontade de tratar, não é? Não queremos nunca deixar um doente sem tratamento, mas não tratar muitas vezes é uma alternativa muito válida e se calhar às vezes a melhor para aquele doente. Podemos falar por várias razões. Por muitas razões, porque os tratamentos também têm efeitos tóxicos, porque obrigam a muitas idas ao hospital, por uma série de razões. Mas, de facto, o doente deve sempre ser soberano e deve sempre ser quem tem a última palavra sobre tratar ou não tratar. Outra coisa é quando nós temos a convicção de que o doente não vai beneficiar do tratamento e o doente quer muito ser tratado, que é uma situação que também acontece cada vez mais, eventualmente em doentes mais novos, mas também acontece com doentes mais velhos, que é muito importante desmitificar junto do doente e da família, que é o tratamento também pode ter consequências e, portanto, isto é uma balança em que nós temos que, de facto, pesar muito bem os benefícios e os riscos. Mas, e pegando muito nessa componente de balancear, qual é que acredita ser o futuro da oncologia no tratamento dos mais velhos? Eu acho que tem que ser, o futuro da oncologia no tratamento dos mais velhos é o futuro da oncologia. Achava que me ia responder isso. Quase todas as especialidades. Não há outra resposta para isso, Tiago. O cancro é uma doença que é cada vez mais diagnosticada em fases etárias mais avançadas e outra coisa que é, como nós tratamos cada vez mais, nós temos cada vez mais sobreviventes de cancro idosos. Sim, e particularizando a minha pergunta, a investigação tem em conta o envelhecimento do hospedeiro, neste caso, o envelhecimento do doente, se quiserem não só na oncologia, mas nas diferentes áreas?
Há um conceito que não falámos ainda, mas que é uma coisa que eu acho muito interessante, que é a procura de marcadores de senescência, em que as pessoas praticamente passam a ser classificadas não pelos anos que têm, mas pela idade biológica que realmente têm. E o senhor encontra doentes com 85 anos que parecem ter 60 ou 50 e doentes com 60 que parecem ter 85 anos. Pronto, se nós conseguirmos encontrar esses marcadores, eu penso que esse será mesmo o futuro. Nós conseguimos dar uma idade biológica àquele organismo e conseguimos, a partir daí, também definir qual é a melhor terapêutica que temos para ele, em função de quase todas as doenças que temos. Há uma tentativa nesse sentido na geriatria, que é o rastreio geriátrico, que é uma coisa que a Sociedade Portuguesa de Geriatria, inclusivamente, tem um caderninho com todas as escalas que nós devemos aplicar a um doente idoso e que nos dá uma ideia do doente na sua globalidade, porque, de facto, há uma coisa que não se falou ainda, mas o doente idoso tem um problema muito complicado, é que ou cuida ou é cuidado por alguém. E um tumor numa situação deste género, por exemplo, é um descalabro completo. Numa família não dá só 2 pessoas, por exemplo. Portanto, há uma série de particularidades interessantes, mas realmente este conceito de idade biológica eu penso que pode ser o futuro, muito interessante, no sentido, em termos de tratarmos estas pessoas. Eu acho que sim, eu ia só acrescentar, Claro, Tiago, claro. isto é talvez o mais importante neste momento e é por isso que é importante haver pessoas dedicadas à geriatria na oncologia, ou seja, a oncogeriatria, se quisermos. Porque pode haver oncologistas que se preocupem com o facto de estar a tratar doentes com mais idade, mas dentro da própria abordagem geriátrica deve haver multidisciplinaridade, porque é assim em todas as áreas hoje em dia da medicina e na oncologia muito em particular. E, portanto, esta questão da idade cronológica versus idade biológica, como a Assunção acabou de explicar, é cada vez mais importante, ou seja, a idade cronológica acaba por perder alguma importância, porque já não é por si só o mais importante, claro. É quase como o chefe de tira que vai envelhecendo e, portanto, a idade cronológica é um número que pode ir mudando um bocadinho. A idade biológica, em todas as suas dimensões, e não só biológica, mas também social, familiar, aquilo que a Assunção também disse, essa abordagem e esse separar o trigo do joio, o que é um doente idoso que se pode ou que não se pode tratar, ou que se pode avançar para um tratamento mais pesado ou menos pesado. Essa distinção é feita por este tipo de ferramentas que a geriatria hoje em dia tem, porque foram desenvolvidas e foram validadas, e que é muito importante serem integradas na prática da oncologia. E por isso é que a oncogeriatria é muito importante e eu acho que, apesar de tudo, ainda não é uma prática generalizada, infelizmente, mas certo. Estamos a caminhar no sentido certo, penso eu, porque pelo menos no IPO de Lisboa, que é a casa onde trabalho, já há essa preocupação muito e já há a preocupação na reunião multidisciplinar clássica, onde estão todas as especialidades, em enquadrar alguém que esteja mais atento a essa questão, à avaliação geriátrica do doente. Certo. Há bocadinho falávamos da componente económica e gostava que nos focássemos agora um bocadinho nessa questão. Quando falamos do tratamento do cancro, uma das questões que salta logo é o preço dos medicamentos e o preço do esquema que está envolvido no tratamento daquela pessoa. Para termos uma ideia, para quem nos estiver também a acompanhar, é mais caro tendencialmente tratar um doente mais idoso ou mais jovem? Eu não sei se a Assunção quer responder. Ao longo da vida, se calhar é o mais jovem, porque vai, ao longo da vida, ter mais... Mas não necessitará do idoso um controle dos efeitos secundários maior do que o mais jovem, portanto teremos que utilizar mais medicamentos no mais idoso? Não só para tratar o cancro, mas para controlar os efeitos secundários? Vai depender do doente, eu acho que é uma coisa muito personalizada. Personalizada é garantidamente, ou deve ser, primordialmente personalizado, claro. Em relação à questão dos custos, isso deve ser sempre enquadrado na conjuntura, ou seja, se estamos a falar da realidade portuguesa no século XXI, obviamente, se calhar, quem estuda farmacoeconomia e esse tipo de áreas conseguirá responder muito mais facilmente à questão. Porquê? Porque isto não deve ser uma avaliação feita por uma só pessoa, nomeadamente quem trata o doente todos os dias, porque deve ser uma visão global. Exatamente. E eu não decida que
E eu não creio que haja neste momento em Portugal estudos que nos possam permitam tirar uma responder conclusão eficazmente inequívoca. a essa pergunta, porque se por um lado nós tratamos mais, de facto as pessoas vivem mais, mas se tratamos mais, efetivamente estamos a usar mais recursos, podemos ter mais consequências do tratamento e isso também tem gastos que vão ser onerosos para o serviço de saúde e, portanto, depois no final do dia, não sei para que lado é que tendem as contas, tem que ser uma visão de conjunto. É muito importante a visão médica desta questão. Absolutamente. Ou seja, que a gestão não saia fora do horizonte clínico e da relação médico-doente. Nós até no IPO tivemos ótimos gestores. Eu devia dizer aqui nomes sonantes da praça pública que não vou fazer, mas tenho bela recordação de uma ótima gestora no IPO e também tivemos péssimos. Era um senhor que vinha, imagina, dos petróleos e que achava que os ventiladores que estávamos a falar era o ar-condicionado. Hoje já não se podia ser, porque já passámos pela pandemia, toda a gente sabe o que são ventiladores. Na altura, o pneumologista-chefe, o José Cruz da Costa, Não tinha essa visão. queixava-se que tinha falta de ventiladores, o senhor olhava para os ar-condicionados, não é? Mas há tantos, não é? Era o que ele dizia, mas havia tantos. Não se percebia, exatamente. Muito bem. Ora, deixem-me fazer aqui uma última pergunta aos três. Estamos a chegar aqui ao final do nosso episódio. Mas já que envelhecer é uma arte, que conselho é que gostariam de nos deixar a quem nos está a acompanhar para poderem viver com mais saúde? Começo pelo Pereira de Almeida. Então, eu sublinhava a dimensão da sabedoria, que se liga também com a questão do tempo. Isso depois a Assunção deve-nos explicar melhor, que é, parece que tudo demora mais tempo e ao mesmo tempo menos tempo. E que isso pode ser vivido em tensão, em angústia, ou então com uma profundidade que eu chamaria sabedoria, que é que nós podemos, mesmo os mais novos, eu ainda, em relação a outros mais, aprender, que é viver sem o domínio do ter que fazer ou executar, o ser mais importante do que o ter ou o fazer. E essa dimensão interior que abre também para a esperança, eu creio que quando é bem vivida por um idoso, é uma lição de vida. Muito bem, uma ótima resposta. Muito obrigado. Hugo, conselho? A questão do envelhecer com saúde, nós falamos muito de idosos e associamos muito rapidamente às doenças e, sobretudo, ao elevado número de doenças, mas, de facto, pode-se envelhecer. Já foi aqui falado também pela Assunção, é a questão da prevenção primária, não é? E que se consegue, e isso está bem fundamentado também pela ciência, é que o estilo de vida tem muito impacto. Há fatores que nós não controlamos, não é? Como a genética, por exemplo, mas o estilo de vida nós somos... há deliberação do próprio, não é? Ou pelo menos deve haver, e portanto podemos fazer por diminuir aquilo que são, sobretudo do conhecimento de todos hoje em dia, os fatores de risco principais para cancro. Portanto, a questão do estilo de vida, eu diria. E depois, no geral, eu acho que é muito importante envolver todas as classes da sociedade, idosos e não idosos, e talvez, sobretudo, até os que ainda não são idosos, porque hão de lá chegar um dia, envolver todos nas questões da saúde do idoso, porque isso deve começar pela escola e deve passar não só pela escola, mas pelas universidades, pelas empresas, por todos os setores da sociedade. Civil, na questão do idoso, porque de facto os idosos, existe uma elevada probabilidade de cada um de nós vir a ser idoso. E portanto, mas existe, porque a esperança média de vida é isso que diz. Claro. E portanto é muito importante envolvermos todos nessa discussão e na procura de soluções para os problemas dos idosos. Muito bem, muito obrigado. Assunção, um conselho aqui para finalizarmos. Como é que vamos envelhecer bem? Eu acho que pegava nas duas coisas que os meus colegas disseram. No fundo, é muito preparar a sociedade e preparar as comunidades em que estamos inseridos para o grupo de idosos que vamos tendo cada vez mais. E as chamadas sociedades amigas dos idosos, as cidades amigas dos idosos, as aldeias amigas dos idosos e por aí fora. É, sobretudo,
uma pessoa, e eu acho que isso é uma das coisas que como idoso temos que tentar fazer, é manter a rede de amigos e de pessoas com quem estamos e tentar alargá-la ao mais possível. Inclusivamente num sistema de intergeracionalidade em que consigamos fazer uma relação com os mais novos, assim como neste momento também tentamos ter uma relação com os mais velhos. É uma forma de aprendizagem, não é muito fácil, mas acho que de facto crescemos todos em conjunto e conseguimos todos envelhecer em conjunto, cada um, porque no fundo nós envelhecemos desde que crescemos, desde que nascemos. É só uma questão da altura em que estamos a pensar no assunto. Muito bem, muito obrigado. Obrigada a nós. Assunção Hugo e Pereira de Almeida, muito obrigado pelos tão importantes contributos. Tenho a certeza que esta conversa foi e será muito importante para elucidar os portugueses e, no fundo, para percebermos qual a relação entre o envelhecimento, a oncologia e aquilo que todos, em sociedade, podemos fazer para vivermos uma vida com mais e melhor saúde, como dizia ao início. Por isso, muito obrigado. Ora, e chegamos assim ao final de mais um episódio das Segundas de Conversa, desta vez subordinado ao tema A Arte de Envelhecer. Mais é menos ou menos é mais. Deixe-me recordá-lo que poderá rever este mesmo episódio e todos os episódios das Segundas de Conversa no Facebook da Liga Portuguesa contra o Cancro. E aqui entre nós temos um ponto também muito importante. É que na próxima segunda, a partir das 15 horas, poderá ouvir novamente este site da TSF e nas plataformas de podcast. No fundo, a mim resta-me agradecer, uma vez mais, em nome da Liga Portuguesa contra o Cancro, ao Museu Nacional de Arte Antiga, o nosso ilustre anfitrião, aos meus fantásticos convidados e ao apoio que recebemos da Sanofi. Ora, partilho também consigo, isto aqui é uma novidade, vou partilhar em primeira mão, portanto esteja agora atento, que já temos data marcada para o próximo episódio das Segundas de Conversa. Vai então decorrer no dia 26 de setembro com a temática Cancro. Infantil és tu ou sou eu? E contaremos nesse mesmo dia como convidados com Filomena Pereira, diretora do Serviço de Pediatria no IPO de Lisboa, Maria de Jesus Moura, diretora do Serviço de Psicologia no IPO de Lisboa e Ana Teixeira, pediatra no IPO. Quanto a mim, agradeço-lhe por ter estado desse lado a investir em si e já sabe, encontramos-nos no próximo episódio das Segundas de Conversa. Até lá, fique bem.